como a expansão da metrópole de São Paulo sobre áreas de floresta e de agricultura impacta no bem-estar de seus moradores? E como a agricultura feita de maneira mais sustentável pode ajudar a melhorar as condições de vida? Para além de ofertar alimentos, a agricultura pode contribuir para mitigar o calor, as inundações e reduzir a erosão do solo na metrópole, ou seja, o que chamamos de serviços ecossistêmicos, bens e processos naturais que são fundamentais para o bem-estar humano. Esse é o tema do novo estudo realizado pelo Instituto Escolhas, feito em parceria com a iniciativa TIB AgriFood, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa pesquisa analisou o que aconteceu e o que pode vir a acontecer com esses serviços no futuro. O estudo simulou 3 cenários de mudanças de uso do solo na metrópole e seus impactos sobre os serviços ecossistêmicos. O primeiro cenário mostra o que aconteceu com os serviços ecossistêmicos entre 1985 e 2019, período em que a área urbanizada aumentou 57 mil hectares. O segundo mostra o que aconteceria de hoje até 2030 caso a taxa de expansão urbana da metrópole mantivesse a mesma tendência atual. O terceiro cenário simula a expansão da produção de alimentos de forma sustentável em áreas de alta vulnerabilidade social e com pouca oferta de alimentos frescos. Essa produção seria capaz de abastecer 13 milhões de pessoas com verduras e legumes. Os resultados das simulações mostram que entre 1985 e 2019 a temperatura média na região metropolitana de São Paulo aumentou em 1 grau Celsius. Se as áreas de floresta e de produção de alimentos continuarem a perder espaço para a área urbana, a tendência é que a temperatura se eleve mais 0,6 graus Celsius até 2030. Já a manutenção das florestas e a ampliação das áreas de produção agrícola sustentável podem ajudar a frear o fenômeno do aumento de temperatura, reduzindo-o em até 0,2 graus Celsius em relação a 2019. São as áreas verdes que asseguram a manutenção da temperatura ao resfriar o ambiente e absorver o calor. A ampliação da superfície de concreto entre 1985 e 2019 reduziu a capacidade de infiltração da água no solo em 14 milhões de metros cúbicos, tornando a região metropolitana de São Paulo mais suscetível ao fenômeno das inundações. A simulação para 2030, de contínua expansão de área urbana, indicou a perda geral da capacidade de infiltração em mais de 3 milhões de metros cúbicos se compararmos a 2019. Por outro lado, a manutenção das áreas florestais e a ampliação das áreas de produção agrícola sustentável possibilitariam a infiltração de cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos de água a mais em relação aos níveis de 2019. Entre 1985 e 2019, a oferta de água na bacia do Alto Tietê, a principal bacia hidrográfica da região metropolitana, reduziu em 17 mil litros por segundo. Esse volume seria suficiente para abastecer 4 milhões de residências por ano. Se o crescimento urbano se mantiver nos moldes atuais até 2030, o consumo de água irá aumentar em mais 2.500 litros por segundo, agravando a situação de disputa pela água que hoje já faz com que a região metropolitana de São Paulo dependa de outras bacias hidrográficas. No cenário de crescimento da produção de alimentos até 2030, há também um aumento no consumo de água em 2.700 litros por segundo em razão da irrigação. No entanto, a agricultura praticada na metrópole hoje usa predominantemente fontes de água subterrânea, o que indica uma não concorrência com o consumo de água doméstico. Por fim, o aumento das áreas verdes, como as florestas e as áreas de produção agrícola sustentável, favorece a manutenção do fornecimento de serviços ecossistêmicos na metrópole em níveis próximos aos de 2019, com exceção da produção de água, reduzida pela necessidade de irrigação. Já sabíamos que a agricultura urbana e periurbana cumpre um papel fundamental no fornecimento de alimentos frescos e saudáveis. Agora, também podemos afirmar que a agricultura pode amenizar os impactos negativos da expansão urbana na região metropolitana de São Paulo,
desde que desenvolvida de forma sustentável, com práticas como o manejo ecológico do solo, a manutenção de árvores no sistema produtivo e o emprego de técnicas de irrigação mais eficientes.